com as cartas do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma coletânea sobre as 7 cartas do Apocalipse e hoje nós iremos falar sobre a 4ª carta à igreja de Tiatira. Está inserida em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, tá bom? Todo mundo fala a mesma coisa, se inscreva, dá seu like, tá bom? É aquelas coisas que todo mundo já sabe já, tá bom? Vamos lá então, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Tiatira significa sacrifício de trabalho e ficava na Ásia Menor. Hoje é uma porção da Turquia asiática. O anjo da igreja. Nada podemos afirmar quem era o anjo da igreja. Então há umas suposições que poderia ser o filho de Lídia, ou seja, Lídia convertida por Paulo lá em Atos 16:14. Poderia ser o seu esposo também, tá ok? Ou um dos seus filhos, haja vista que ela era dessa igreja, tá bom? E foi discípula de Paulo quando Paulo ganhou ela para Jesus lá em Atos 16:14, tá ok? Versículo de número 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As tuas obras, um contraste que eu percebi nessa carta e também na carta de Éfeso é o seguinte: na carta de Éfeso, Cristo diz, as tuas obras eram melhores que as primeiras, as tuas últimas obras eram melhores que a primeira. E aqui em Tiatira, ele diz o oposto, as últimas obras são mais do que as primeiras, tá ok? Então há uma diferença entre a carta de Éfeso, que ele diz as tuas últimas obras eram melhores que a primeira, e aqui ele diz que as suas últimas são melhores que as primeiras, tá bom? Há um contraste, isso aqui eu queria passar para vocês. Versículo número 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Falando em Jezabel, todo mundo já sabe, quando fala Jezabel, já tem lá atrás, no livro dos reis, falando sobre Acabe, né? Bom, Jezabel significa montão de lixo. Apareceu pela primeira vez na Bíblia como princesa. Cresceu em Tiro, na cidade portuária da Fenícia. Seu pai era o rei Etibaal. Era também sacerdote de Astarote e sacrificava a Baal. Referência. Tudo que nós falamos, devemos ter como base uma referência bíblica, tá bom? Tudo que alguém falar tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, então você esqueça, tá bom? Pergunta, onde é que está escrito? Está escrito aonde? Tá bom? Tem que ver tudo que nós falamos, tem que estar inserido na Bíblia. E a referência aqui, primeiro livro dos Reis, 16:31. E por conseguinte tornou-se esposa de Acabe, rei de Israel. Esta felina rainha tombou no vale do Armagedon. Você pode ver a referência segundo livro dos Reis, o capítulo 9, versículo 15. Segundo o Dr. Karen, cita a seguinte porção a Jezabel em foco. Trata-se de uma mulher do pastor desta igreja de Tiatira, pois a palavra no original significa esposa. Em segundo livro de Reis 21:25, as escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. Então, segundo o Dr. Karen, ele cita no seu livro que a Jezabel em foco aqui era nada mais, nada menos do que a própria esposa do pastor. Veja bem, a própria esposa do pastor ensinava e enganava as pessoas daquela igreja, tá bom? Não é diferente do dia de hoje também não, né? Infelizmente nós temos pastores, líderes muito bons, né? Líderes aí, uma liderança boa, mas infelizmente às vezes a esposa não anda juntinho com
com o líder, né, aí, como diz as pessoas, aí dá ruim, não é verdade? Seguindo, 21, versículo 21, que diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Bom, a prostituição, nesse texto aqui, quando fala de fornicação e prostituição, tratava de práticas imorais, pessoas da seita gnóstica, o que fazia cultos com práticas imorais. No campo histórico, a igreja da Idade Média teve grande semelhança com a de Tiatira, sendo introduzir na igreja sob uma forma de imagem, surgindo uma representação forte de Maria, fazer então uma mariolatria. Eu falei em outros vídeos que Constantino, no ano 313, ele quis fazer uma política, né, quis ganhar o seu status, seu reinado, e quando ele fez, se dizendo evangélico, né, se dizendo cristão, ele permitiu que ali, aquela igreja ali, fosse uma divisória de quadros e também de busto. Foi quando teve o racha entre a igreja católica, né? A igreja católica apostólica romana ficou com um busto e a igreja católica ortodoxa ficou com um quadro. Eu já falei isso aí, só vocês analisarem bem os vídeos anteriores que vocês vão ver a diferença disso aí, tá bom? Bom, versículo de número 22. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem de suas obras. Porém, numa cama. Jezabel teve o seu fim como recompensa do seu engano e prostituição. Um leito de pestilência. O seu resultado foi a morte. Romanos 6, 23. Não se arrependeram dos seus pecados. Então, as pessoas que uniram com essa suposta esposa do pastor, da qual eu falei anteriormente, não se arrependeram e teve a morte dos seus pecados. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Tá bom? Versículo de número 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Rins e corações. Os hebreus pensavam que os rins seria a sede das emoções e dos efeitos. Aonde tem a referência, professor e pastor Jonas Neto? Jeremias, capítulo 12, versículo 2. Em Jeremias, capítulo 11, versículo 20, diz assim: Deus é visto como aquele que sonda o coração e a mente. Falei também para vocês aí que a batalha do crente, a nossa batalha do ser humano é aqui, ó, na mente, tá bom? O coração, e sobre o coração, a própria ciência nos revela que o mesmo é o centro de todas as coisas, tá bom? Versículo de número 24. Mães, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Diz aqui, ó, as profundezas de Satanás. Os gnósticos atribuíram suas doutrinas às profundezas, e a mulher Jezabel, ela tinha uma doença, teomania aguda, a qual julgava ser Deus e por ele ser inspirado. Então essa mulher, ela falava que ela era uma deusa, né? E que ela julgava ser uma deusa, e por ser uma deusa, né, ela teve essa inspiração de fazer essas heresias naquela igreja, tá bom? Aqui diz ainda: mas os que tendes, retém-nos até que eu venha. Retende-o. Reta significa guardar, conservar aquilo que é precioso, a palavra de Deus, os mandamentos, e não as heresias. Versículo de número 26.
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Depois vocês podem observar no Salmo número 2 e versículo 18. Esta é a promessa relativa ao milênio associado ao Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 6. O cristão terá destaque do reino de Cristo. As obras mencionadas são as obras de Cristo e não nós. Bom, vamos lá. O crente, o cristão, ele vai ser julgado segundo as obras e não segundo o pecado, porque a Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Tá bom? Então, tudo que você fizer aqui de ruim, você vai ser julgado segundo as suas obras, tá bom? Se você no final do ano não ganhou nenhuma alma para Jesus, se você anda falando mal de A ou de B, tudo isso está escrito e naquele grande dia você vai prestar conta, tá bom? Versículo de número 27. Diz assim: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Quebrada como vasos. Fala do governo milenal de Cristo sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vara de ferro significa inquebrável e não dureza. Tá ok? 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã. Para o mundo, ele é a luz. João 1, 9, 8, 12. Para Israel, o sol da justiça. Malaquias 4, 2. Para a igreja, ele é a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Enfim, Cristo é tudo para nós. Tem até um louvor antigo, né? Ele fala assim: ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Muito antigo, né? Seguindo aqui então para o nosso último versículo, para fecharmos aqui a quarta igreja. Versículo 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que possamos ter discernimento espiritual e sensibilidade para dar ouvido ao que for dito. Depois você leia aí Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, ok? Que nós possamos seguir o exemplo de não aceitarmos heresia dentro das nossas igrejas. Tá bom? Se vir alguém com heresia dentro das nossas igrejas, nós temos que combater. Como é que nós iremos combater? Com a palavra, tá ok? Que Cristo continue te abençoando. Fique com Deus. Não perca a próxima carta, que será a quinta carta à igreja de Sardes. Tá bom? Deus abençoe.